Mas aí o de vocês, por exemplo, durou 9 meses, é isso? 6 meses. É o plano Aí do você acha namoro. que um adolescente com 12 anos vai fazer uma corte? Você acha que vai dar certo? Não, eu acho que não. Porque, olha, 12 anos, em 6 meses não vai conseguir casar. Até porque Difícil 12 demais. anos não é uma idade, no meu ponto de vista, né? Eu acho que 12 anos não é uma idade para namorar. Né? Eu acho, assim, que é uma idade para você estudar, Sim. né? Se conhecer, ter um caráter formado, né? No sentido identidade. Porque eu vejo hoje muitos adolescentes, e eu falo adolescente de 12 até 17 anos. A gente vê meninas de 17 anos que já tem uma maturidade, né? Você vai conversar com uma pessoa de 17 anos, às vezes tem maturidade mais do que uma pessoa, às vezes, de 30 anos. Mas será que ela tá preparada para entrar no relacionamento para algo sério? Porque eu sempre falo, tudo que a gente vai fazer há um propósito. Você vai namorar para quê? Sim. Para saciar uma necessidade sua? Então, existe aquela pessoa que se move por necessidade e existe a pessoa que se move por um propósito. Na maioria das vezes, nós entramos num relacionamento por necessidade. Aí é uma questão que eu falo, cara, não vai, porque se é necessidade, é porque você está suprindo uma necessidade. Quando você suprir essa necessidade, aquilo já não vai te satisfazer mais. Aí o que você falou da aliança, né? Que aí você não vai estar se relacionando para ter uma aliança, mas é para suprir uma carência. Porque a carência, ela vai bater, né? A pessoa tá solteira ali, ela fica carente. Principalmente quem mora sozinho, às vezes mora longe de família e tal. Aí a pessoa fica mais carente ainda. Então, eu acredito que a gente consegue suprir, e isso é a coisa mais importante, é a gente suprir isso em Jesus, sabe? Que Jesus, ele tem esse poder de suprir todas as nossas carências. Sim. E a gente ter essa identidade nele, pra gente não ter que namorar pra suprir uma carência, mas a gente realmente namorar com um propósito, né? Sim. Que é de ter uma família, ter Antes um da gente querer se compromisso. relacionar com o outro, que a gente busca o relacionamento com Jesus. Isso. Né? A oração é que vai fortalecer você. Né? A oração é que vai guardar você e o seu companheiro. Né? Um relacionamento com Deus, né? O relacionamento com Deus. O primeiro relacionamento que você tem que ter é com Deus. A né? fonte é a oração. E buscar uma maturidade também, né? Porque tem gente que tá começando um relacionamento com e- Deus e não tem maturidade nem emocional, nem espiritual, nem Nem financeira. É isso que a gente sempre fala também, que tem casal que tá namorando, mas assim, a pessoa... O menino nem trabalha, ele ainda mora com os pais, não trabalha, não sabe o que é sustentar uma casa e assim, quer namorar. Eu falo, gente, precisa alguém falar pra essas crianças. Então vocês, assim como líderes, passaram por tudo isso, vocês podem deixar um recado pros jovens que querem um relacionamento. Um dos caminhos assim que traz bastante frutos bons é a corte, né? Eu sempre falo o seguinte, Thiago, a gente tem o costume de pular processos, pular etapas na nossa vida, né? Você é adolescente, você quer ser um jovem. Quando você chega a jovem, você quer ser adulto. Aí quando você chega adulto, você quer voltar a ser adolescente ou criança. Então, por quê? Porque a gente quer... Eu cresci num ambiente de igreja, então eu fui músico cedo. Eu comecei a estudar música com 8, 9 anos de idade, 10 anos eu tocava na banda. Então, a galera da banda não era a galera que... Era a galera que eu andava, só que era uma galera que já tinha 4, 5 anos mais velho que eu. Então, a mentalidade dele é diferente. Então, eu com 10 anos andava com um menino de 14, 15 anos. Entendeu? Por isso que eu, depois dos 12 anos em diante, foi onde eu fui ter amizades que foram me influenciando para coisas erradas na minha adolescência. Por quê? Porque as minhas amizades eram mais velhas. Né? E isso me prejudicou num certo ponto. Por quê? Porque aqueles caras estavam numa fase de experimentar uma coisa. Eu não estava naquela fase ainda. Então eu acabei experimentando coisas que não era pra me estar experimentando. Acabou pulando o processo. Pulei um processo. E isso me prejudicou. Porque eu acabei fazendo escolhas erradas que eu sofri consequências. Né? Durante a minha juventude. É claro que depois Deus ajustou, porque eu tomei uma decisão de me alinhar de novo ao propósito que Deus tinha pra minha vida. Né? Eu tive um wake-up call de Deus. Falei, cara, agora é a hora, eu preciso... Né? Essa não é a vida que Deus escolheu pra mim. Né? Então, eu fiz várias escolhas erradas que me prejudicaram muito. Então, hoje, se eu tivesse a mente que eu tenho hoje, a experiência que eu tenho hoje, naquela época, eu não teria feito escolhas que eu tinha feito. Então, o meu conselho hoje, pra galera que tá escutando, jovem adolescente, é não pular os processos. E aí, para você que quer algo em Deus, abençoado por Deus, é você buscar em Deus. Eu tive um líder de jovem, eu tive um pastor de jovem que falava muito assim para mim, Thiago, quando você estiver 100% satisfeito em Deus, com Cristo,
você vai estar 100% aí pronto para entrar no relacionamento. Mas enquanto você não estiver satisfeito com Cristo, saciar todas as suas necessidades nele, você não vai estar. Porque daí você vai querer saciar aquilo que era para você saciar em Deus, você vai querer saciar numa pessoa. E você não consegue, a pessoa nunca vai te saciar. Porque você sempre vai colocar o problema é que a gente acaba colocando a nossa expectativa em coisas ou pessoas. E isso, uma hora, você vai se frustrar. Por isso que existe muita pessoa hoje em depressão, porque botou uma expectativa num relacionamento, e aquele relacionamento durou 1, 2, 3. Conheço gente que namorou 8 anos, depois de 8 anos, terminou, a pessoa não consegue se relacionar mais. Sim. Porque a pessoa se não tem mais vida, né? Exatamente. Aí entra aquele negócio da dependência emocional, né? Que a gente vê muito isso hoje. As pessoas, elas não têm esse 100% em Jesus, né? Aí elas querem encontrar isso na pessoa. E aí cria aquela dependência emocional. Aí você vê hoje adolescentes falando, vou morrer porque acabou o namoro. Sim. Ou pessoas até mais velhas, que depois não conseguem mais ter outro relacionamento. Eu tive experiências assim como o Thiago, eu também tive amizades mais velhas. Né? Então, eu queria caminhar conforme essas pessoas. E isso também me levou, de certa forma, para um lado ruim. E eu tinha amizades onde, assim, a menina, ela colocava toda a expectativa no relacionamento dela. Primeiro namorado, terminou com ela se colocou, entrou num lugar de uma depressão tão profunda, no qual ela não queria tomar banho, ela não queria comer. Então, assim, era muito triste ver a situação dela. Ela chorava de dia e de noite, não dormia. Então, assim, era muito, muito triste de ver, assim. Eu não sei como que eu não fui influenciada para esse lado, assim, também, sabe? De entrar nesse lado de dependência, de ser dependente emocional. Porque a influência era muito forte. E eu era muito nova, né? E via essa situação, assim, sabe? Então, o meu conselho é o mesmo do Thiago, né? Também para as mulheres, né? Se guardem, se valorizem, busquem relacionamento no Senhor. É Ele que vai, né, suprir todas as suas necessidades, suprir tudo que você precisa emocionalmente, tudo. Ele é a base, né? O Senhor é a base. Não é o meu esposo que vai me suprir, é o Senhor, é no Senhor. Né? Se eu tiver um relacionamento firmado no Senhor, aí sim eu vou conseguir suprir tudo que o meu esposo precisa. Sim, ao contrário também, né? Então, o caminho é Jesus. Não tem outro caminho.